Em 1836, uma crise industrial e comercial lançou à rua milhares de operários europeus. Organizou-se então a Associação dos Operários para a luta pelo sufrágio universal, pela igualdade dos distritos eleitorais, pela supressão do censo exigido dos candidatos do parlamento, pelo voto secreto, pelas eleições anuais e pelo salário para os membros do parlamento. Assim iniciou-se a luta operária que mais tarde acarretaria uma série de eventos e mudanças, principalmente na sociedade europeia. O movimento operário na Europa foi justamente o que a gente já estudou, que é o ludismo, que se caracterizava pela invasão das fábricas pelos trabalhadores e a destruição dos equipamentos e máquinas que lá haviam. E era uma forma de protesto contra a situação dos empregados no ambiente de trabalho, que não era nada boa. E já o cartismo, que é o outro movimento operário, ele era algo mais político, que conseguiu diversos direitos para os grupos de trabalhadores, porém não vingou por muito tempo e acabou se dissipando logo depois. No Brasil, esse movimento operário aconteceu na época da República Velha e se ocorreu devidamente à influência dos imigrantes que vieram para nosso país. Eles eram bons no discurso e eram influenciados principalmente pelos princípios anarquistas e comunistas. E eles queriam que os operários se unissem em associações que seriam no futuro determinantes para o surgimento dos primeiros sindicatos. A Associação Internacional dos Trabalhadores foi a primeira organização que ultrapassou os limites nacionais e pretendeu reunir várias correntes do movimento operário. Seu surgimento se deu por um encontro entre operários franceses na Exposição Internacional em 1862. Lá, eles conversaram com alguns sindicalistas ingleses que semearam essa ideia e começaram a pensar sobre fundar uma organização voltada aos assuntos dos trabalhadores injustiçados. 2 anos mais tarde, em Londres, foi fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores. A AIT em Londres era composta por diversas seções de países europeus e contava com diversas correntes do movimento operário, como os marxistas, cartistas, sindicalistas, democratas radicais e muitos outros. Para coordenar os trabalhos da primeira, foi criado um conselho geral, e Karl Marx tomou posse do cargo de líder. A Primeira Internacional deu grande ajuda ao movimento operário, apoiando greves, sindicatos e sociedades de resistência. Dentre as propostas apresentadas estavam a solidariedade entre todos os trabalhadores e suas lutas, a promoção do trabalho cooperativo, redução da jornada de trabalho de mulheres e crianças, redução da jornada de trabalho para 10 horas em todos os países, entre outras medidas. A entrada de Mikhail Bakunin e anarquistas bakunistas iniciou os conflitos internos dentro da AIT. De um lado, os bakunistas defendendo o sindicalismo e de outro, os marxistas defendendo uma organização mais hierarquizada, estruturada em torno de uma autoridade. Esses conflitos os levaram ao congresso da AIT, onde os bakunistas foram acusados de estarem criando uma sociedade secreta e foram expulsos da associação. Isso acabou enfraquecendo muito a AIT, que acabou não aguentando o ataque da Comuna de Paris e foi dissolvida totalmente em 1876. O socialismo utópico foi a primeira corrente de pensamento filosófico socialista que foi estabelecida por Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Fourier é francês. E Robert Owen, ele foi um empresário britânico que se preocupou em melhorar as condições de vida de seus empregados por meio do sindicalismo e do cooperativismo. Ele reduziu a jornada de trabalho para 11 horas e não empregou crianças com menos de 10 anos em sua fábrica de tecidos. Saint-Simon, ele propôs a substituição da exploração do homem pelo homem pela cooperação de homens associados. E a frase que ele eternizou foi: de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo os seus méritos. Só que ele acabou na miséria, né? Pois é. E o Charles Fourier, que ele é francês, né, propôs uma sociedade na qual as pessoas se ajudariam mutuamente por meio de falancérios, que são pequenas comunidades autossuficientes. Três foram os teóricos do socialismo utópico, e esse nome se deu por causa da obra de Thomas More, Utopia, em 1516. Utopia significa sonho, fantasia, perfeito, uma situação imaginativa ou que tende a não se realizar. E eles se baseavam na transformação súbita na consciência das pessoas da classe dominante, além de que o sistema socialista, para eles, se instalaria de forma lenta e gradual. Entre os anos de 1903 e 1906, pequenas expressões de greve aconteceram nos centros industriais.
Tecelões, alfaiates, mineradores e portuários participaram. Quando esse movimento começou a crescer, o governo criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e à segurança nacional. Ah, tá. Com essa nova lei, a greve ela tomou uma proporção ainda maior e em 1907 ocorreu uma greve geral que tomou conta de São Paulo, sem nenhuma resposta para reivindicações dos trabalhadores. Em 1917 ocorreu uma greve ainda maior também em São Paulo. Após essas manifestações, em 1922, foi oficializada a fundação do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e juntamente os sindicatos começaram a se organizar melhor. Tá, mas o que são os sindicatos? Sindicatos são associações que reúnem pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista, e o objetivo principal é a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados. E eles começaram a ser organizados durante a Revolução Industrial na Inglaterra e no começo era chamado de Trade Unions. Também conhecido como socialismo marxista ou marxismo, o socialismo científico é uma doutrina política, social e econômica formulada por Marx e Engels no final da década de 1840. Essa doutrina socialista visava analisar a sociedade do ponto de vista histórico, político e econômico para transformá-la. Seu objetivo principal era a substituição do capitalismo pelo comunismo através de um processo revolucionário proletário. Os principais ideais do socialismo científico foram apresentados no Manifesto Comunista, publicado em 1848 por Marx e Engels. Na obra O Capital, Marx apresentou de forma concreta os principais fundamentos do marxismo. Existem várias vertentes do anarquismo, mas eu vou citar apenas 3, porque são muitas vertentes e elas são conflitantes entre si. A primeira é o anarquismo individualista, que foi encabeçado especialmente por Marx e Skinner. Segundo essa ideologia, cada cidadão seria seu próprio mestre e as interações sociais ocorreriam de forma voluntária. De acordo com este pensamento do anarquismo, o individualismo anárquico daria prioridade aos indivíduos, do que se refere a qualquer determinação externa. Assim, o sujeito não é o meio para uma causa, mas um fim em si mesmo. Outra vertente é o anarquismo comunista, também conhecido como anarcocomunismo. Nessa vertente, advoga a abolição do Estado e do capitalismo em favor de uma rede horizontal de associações voluntárias através das quais todos seriam livres para satisfazer suas próprias necessidades. É em muitos pontos a junção de preceitos, tanto da doutrina anarquista como da comunista. A diferença entre elas é que os comunistas acreditam que para se alcançar essa sociedade sem Estado vertical, onde as pessoas controlem os meios de produção, precisa primeiro passar pelo socialismo. E o anarquismo acredita que tem que existir uma ruptura sem interferência de nenhuma autoridade e a coletivização deva ser feita pelas pessoas. O anarquismo coletivista, que foi encabeçado principalmente por Bakunin, parece com o anarcomunismo, mas nessa vertente ele insiste que os indivíduos precisam usufruir individualmente dos resultados de seu trabalho. Gente, quando nós falamos que o anarquismo luta contra as autoridades, essas autoridades são as políticas, que são as estruturas administrativas hierarquizadas do Estado, as econômicas, que são as propriedades privadas do meio de produção, as religiosas e as jurídicas. Mas isso não quer dizer que não deve existir leis, só que as leis devem ser decididas por todos e não da forma como nós conhecemos hoje. Eu vou falar agora sobre 3 meios para se chegar numa sociedade anarquista. O primeiro meio é pela educação. Para os anarquistas, a educação precisa ser libertadora e não de forma individual como é a que nós recebemos. Essa educação anarquista seria para ensinar as pessoas a viverem harmoniosamente. Rebelião, que seria uma forma imediata, porém não duradoura, e a outra é por meio de revolução, que é um meio contraditório, porque o anarquismo luta contra a autoridade e a revolução é vista como uma forma autoritária. Anarcossindicalismo é também conhecido como sindicalismo revolucionário. É a forma anarquista do sindicalismo, também conhecido como sindicalismo revolucionário. Por ambos, compartilham vários pontos em comum. Anarcossindicalistas acreditam que os sindicatos podem ser utilizados como instrumentos para mudar a sociedade, substituindo o capitalismo e o Estado por uma nova sociedade democraticamente autogerida pelos trabalhadores. As organizações sindicais fariam suporte econômico para o processo revolucionário, para uma sociedade comunista e libertária. Seus princípios básicos são solidariedade operária, ação direta e autogestão. A união da corrente ideológica anarquista com o sindicalismo não se deu desde o princípio e nem de forma harmoniosa e regular.
O primeiro contato foi feito com a entrada de Bakunin e seus adeptos na AIT. Tal inserção foi contestada por alguns anarquistas como Érico Malatesta, que acreditavam que os sindicatos não eram locais propícios para a prática revolucionária, uma vez que serviam a interesses meramente econômicos. No Brasil, do início do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus, o desenvolvimento dos sindicatos de base anarquista foi predominante. O anarcossindicalismo foi a principal base de reivindicações trabalhistas e de grandes greves como foi a Greve Geral de 1917.